Os deficientes visuais vivem numa espécie de limbo, porque de um lado nós temos os médicos e os peritos que falam que a gente pode trabalhar, pode fazer as nossas atividades normalmente, e do outro lado nós temos os empresários que falam que nós não somos capazes. Então, será que no mercado de trabalho a gente leva vantagem? Nós já estamos no mês de maio e, como a gente sabe, o 1º de maio é conhecido como Dia do Trabalho. E eu comemorei pelo 2º ano consecutivo sem um trabalho. O meu nome é Charles e eu tenho deficiência visual, devido a uma retinose pigmentar. E eu me enquadro naquelas vagas voltadas para as pessoas com deficiência. Não dá para falar sobre vagas para pessoas com deficiência sem citar a lei de cotas, a lei número 8.213, que estabelece a obrigatoriedade das empresas reservarem um certo percentual de vagas para as pessoas com deficiência. Isso vai depender da quantidade de funcionários que a empresa tem, do porte dela. Eu montei uma tabela e vou explicar para vocês de uma forma bem resumida quais são esses percentuais. Aqui está a tabela de percentual de vagas das pessoas com deficiência. Na primeira coluna eu coloquei a quantidade de funcionários e na segunda coluna eu coloquei o percentual. Começando pela primeira linha, as empresas que têm 100 funcionários a 200 precisam reservar 2%. As empresas que têm 201 funcionários a 500 precisam reservar 3%. E as empresas que têm 501 funcionários a 1.000 precisam reservar 4%. E acima de 1.001 funcionários em diante, as empresas precisam deixar reservado 5% das suas vagas para as pessoas com deficiência. Lembrando que elas não podem colocar essas pessoas preencher essas vagas em um único setor, e sim espalhar em diversas áreas em que a empresa atue. E agora eu vou explicar esses 3 itens que eu coloquei, começando pelo ranqueamento por deficiência. Bom, o que é isso? Eu venho notado que quanto menor a sua deficiência, mais chance você tem de conquistar uma vaga. Eu tiro pelo meu exemplo. Quando eu enxergava, tinha uma visão bem melhor do que a que eu tenho hoje, eu sentia que eu tinha uma certa vantagem nos processos seletivos dentro das vagas de pessoas com deficiência, pois a minha única adaptação que eu precisava era aumentar a fonte do computador, enquanto outras pessoas precisam de sistemas operacionais ou então de softwares, aplicativos pagos ou adaptações muito maiores. Então, as empresas normalmente enxergam isso como um gasto. E hoje, como eu tenho mais dificuldade, utilizo bengala, eu vejo que alguns gestores, alguns recrutadores veem isso com maus olhos. Acredito que eu sou menos capaz do que eu era há alguns anos atrás. O próximo item é a falta de investimento nas adaptações. A gente sabe que muitas empresas ainda veem como gasto quando a gente está falando de adaptações para as pessoas com deficiência. Seja na compra de aparelhos ou de sistemas, normalmente elas não veem como um investimento, sendo que na verdade é um investimento sim, pois quando você investe num profissional com deficiência, você não está investindo somente nele, mas você está investindo no trabalho que ele vai te proporcionar fazer. Então ele vai poder te entregar mais rápido as coisas, quem sabe ele vai poder te entregar mais do que aquela função pede. E também quando a gente fala em investimentos, a gente não fala só em dinheiro, a gente fala em tempo. No meu caso, por exemplo, tinha um curso de mobilidade que eu precisava fazer para me dar mais autonomia em me locomover, que é aquele curso que você faz para utilizar a bengala. Mas, na maioria das vezes, esses cursos eles são em dias de semana e no horário comercial. Apesar de ele ser grátis pelas instituições, eles só tinham esse horário. Só que eu nunca fazia porque eu ficava com um pouco de receio de pedir para a empresa me liberar, né, para eu chegar mais tarde ou então sair mais cedo. E eu sei que muitas empresas não gostam de liberar os funcionários. Elas veem isso como uma falta, então acabam não liberando. E o último item é o não reconhecimento das pessoas com deficiência, ou PCDs. Esse último item ele tá ligado muito ao preconceito, né, dos gestores, dos recrutadores em contratar pessoas com deficiência, em não acreditar na capacidade delas.
Então, mesmo que você tenha uma formação acadêmica, seja uma faculdade ou um curso técnico, ainda tem muitos gestores que não acreditam no potencial das pessoas com deficiência. Por isso a gente vê muito aquelas vagas operacionais, vagas de assistente, não que elas sejam ruins, mas será que se fossem oferecidos cargos melhores, será que aquela pessoa não teria um desempenho legal só porque ela tem deficiência? E se você não está acreditando em mim, eu vi um artigo aí faz um tempo, um artigo da Cato, que é aquela empresa de recrutamento, que ela informa que 67% dos gestores são contra contratarem pessoas com deficiência. Então imagina, quando eu vou me aplicar uma vaga de pessoa com deficiência, pelo menos 7 pessoas de 10 já são contra isso. Então já começa na desvantagem por aí. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem o artigo inteiro, mas percebam o quanto de descaso que a gente sofre. E mesmo tendo uma lei que garante as nossas vagas, os percentuais de vagas, a gente muitas vezes não vê isso em todas as empresas. E a mensagem que eu quero te deixar aqui é que as pessoas com deficiência são capazes, sim. Claro que a gente tem que se adequar de acordo com a nossa realidade. Não são todas as deficiências que vão servir para determinados empregos. E acho que seria muito bom também os recrutadores já deixarem isso bem claro na vaga, as suas funções. E explicar que não é para todas as deficiências, e sim para algumas. Por mais que isso seja um limitador ou então uma espécie de preconceito, só que na verdade não é. A gente tem que ser sim realista, o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer. E se você gostou desse conteúdo e quer que eu traga mais vídeos sobre mercado de trabalho, eu quero que você deixe o seu curtir, pois é dali que eu vou medir se vocês estão gostando ou não. E coloca aqui nos comentários aqui embaixo se você concorda com essas barreiras ou se você já teve algum outro problema que eu não falei aqui. E antes de finalizar o vídeo, descubra se você vai receber um salve nos créditos. Para você receber o seu salve é muito simples. Comente em algum vídeo meu, de preferência esse aqui, ou então em alguma postagem ou me manda um direct lá no Instagram. Aliás, o Instagram está no primeiro link aqui fixado. Então me manda lá e receba o seu salve em algum vídeo que eu vou fazer. Até a próxima e tchau! E o salve de hoje vai para a minha amiga Thaís, lá do grupo Eficientes Visuais. Eu também vou mandar um salve para o meu amigo Gustavo César, o meu outro amigo Henrique Miyoshi e para o meu amigo Rodrigo, do canal Rodijan Canetas.